Boa noite. Oi, gente. Nádia, Giovana, Cris, Jéssica, boa noite. Tem uma moça aqui que eu não sei quem que é. Ei, Sara, gracinha, gente. Beijo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Muitas saudades. A Marina tá chegando. Isto. Eu vou chamar ela aqui comigo esse momento. Ei, Kátia, boa noite. Colégio Caetano, guardando a Marina. Ei, tá Ei, boa? Marina, Tudo bem? tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem também. E aí? Estamos aqui já com um monte de pessoas já, umas colegas queridas, Que algumas, bom, algumas pessoas conhecendo também. que bom. Então a gente vai ter uma conversa bem interessante essa noite, Vai para ser quebrar um pouco esse tédio da quarentena, né? Conversar um pouquinho sobre um assunto interessante. isso aí, né? E a gente gosta tanto de reunir. E essa live veio e foi ajudar, né? Vamos encontrar outras maneiras aí, inventar outras maneiras da gente estar junto. A Dilene, Sim, eu não mexi com todo com mundo. certeza. Igual bobo, vendo o pessoal. Marina, muito obrigada por ter aceito o convite. Já vou começar agradecendo. Vai, eu que te agradeço a oportunidade, né, de falar desse tema que eu adoro, que eu vivo falando dele por aí, né? Então, E para a mim é gente sempre uma oportunidade poder é compartilhar um pouquinho do que eu venho pensando aí sobre a maternidade no contemporâneo, né? isso. Eu vou até fixar aqui o tema também, porque se as pessoas forem entrando, deixa eu ver aqui, elas vão. Deixa eu ver aqui como é que faz. Vamos ver se eu vou. Ah, apareceu. Aí, parece que vai ficar, né? Tá aparecendo Sim, aí? eu Tá? vi aqui. Acho que sim, eu vi aqui maternidade no século XXI, impasses e desafios. Isso, isso aí. Ei, Kênia, tá me chamando aí. Bom, pessoal, vamos começar porque a gente tem 50 minutos. Aproveitar essa chance de estar com a Marina essa noite. A Marina é muito querida. É, algumas pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Uma coisa que eu adoro fazer é apresentar pessoas legais, bacanas para outras pessoas legais, bacanas, e a gente vai construindo laços, né? Uma rede, né? Uma rede, Para né? boas conversas. Isso. Marina, você quer se apresentar? Sim, eu posso me apresentar, né? Meu nome é Marina Ottoni, eu sou professora, sou psicanalista, professora, e estou realizando uma pesquisa no doutorado na UFMG desde o ano passado, mas eu já venho, né, pensando sobre o tema da maternidade na contemporaneidade há alguns anos, na verdade, desde que eu me tornei mãe. Acho que esse é um movimento muito comum, né, de acontecer com as mulheres. Depois da maternidade, algumas mulheres que já são pesquisadoras começam a pesquisar a maternidade. Foi o que aconteceu comigo, com a chegada dos meus filhos. Eu comecei a pensar várias questões, né, sobre a relação das mulheres com a maternidade, principalmente no contemporâneo, porque a maternidade é uma experiência histórica, localizada, né, num determinado tempo, numa determinada sociedade, num determinado contexto cultural, e ela vai se modificando, né, ao longo das décadas, na medida em que a sociedade também muda. E eu tenho pensado sobre o impacto das mudanças nas últimas décadas na experiência das mulheres com a maternidade. Então, eu estou me propondo a pensar isso no doutorado, tenho escrito muito, né, sobre esse tema no meu Instagram, tenho dado palestras, tenho feito conversas com mães em rodas e também atendimentos, né, no consultório. Eu trabalho com clínica há muitos anos e desde que eu comecei também a pensar sobre esses temas, eu comecei a trabalhar muito com mães e crianças no consultório, que também está me possibilitando, né, pensar uma série de questões. Então é isso.
E é bacana quando a gente tem essa oportunidade de dividir, né, Marina? E Sim, eu também eu estou em formação também, e muitas vezes a gente fica, se sente sozinho, né, principalmente na clínica, que a gente vai escutando, e como que é bacana quando a gente tem a oportunidade de poder dividir as nossas descobertas, né? Cada clínica sim, de é trocar. única, de trocar, Uhum, como, né, pessoal, a Marina é uma referência para mim, porque eu também me interesso sobre o tema, eu também me interesso pelo feminino, tentando estudar aí a psicanálise desde a graduação, né? E a Marina, uhum. ela tem uma postura muito ética e um compromisso muito com a transmissão, porque a psicanálise não é uma coisa muito fácil Não de mesmo. Não é uma transmissão simples de se fazer, né? A gente tem que ter muito cuidado como é que a gente transmite a psicanálise para a gente, às vezes, não ser até desleal com a teoria, né? E conseguir, ao mesmo tempo, também levar uma psicanálise acessível. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a psicanálise não pode ser também uma teoria distante, né? Que as pessoas não consigam acessar e entender, porque eu acho que ela tem contribuições muito interessantes, principalmente nesse campo do feminino e da maternidade também. É verdade. Então vamos lá. Pessoal, podem mandando nos comentários. A Dilene já fez uma pergunta aí. Vamos escutar a Marina um pouquinho e aí nós vamos conversando, beleza? Sim. Vamos trocando. Marina, a gente vê que na história das mulheres tem sido feita, foi feita, né, a partir do século XVIII, uma tentativa de transformar a mulher em mãe. Uhum, E que as mulheres foram meio também pegaram, né? A gente às vezes fala generalizando, claro que tem exceções, mas foi uma oportunidade também de um reconhecimento, de uma valorização social. uhum, E isso acabou gerando uma confusão, às vezes até teórica também, de que ser mulher é ser mãe. uhum, E aí, o que eu me deparo, tanto na clínica quanto nos atendimentos que eu faço na escola, é que para mim também, a maternidade é uma questão, né? Para as mulheres, porque ela parece que ela agora está podendo, a gente pode falar que é uma escolha um pouco mais consciente e é atravessada por todas essas conquistas, né, que as mulheres foram adquirindo, os ideais, né, esse ideal do amor materno, esse ideal do corpo perfeito, esse ideal de uma educação sem traumas, né, que também é fruto dessa tentativa aí de transformar a mulher em mãe, que ela acabou, além de ser a responsável pela criação, passou também a ser responsável pela educação, né? Todos uhum. aqueles manuais lá, enfim. Mas queria que você começasse falando para a gente o que, que você acha que mudou assim na experiência da maternidade nas últimas décadas. A história da maternidade, ela está diretamente relacionada à história das mulheres. Então, nas últimas décadas, a gente tem os movimentos feministas, né, o advento da pílula anticoncepcional, que torna a maternidade, a possibilidade, aliás, da mulher escolher ser ou não mãe, e a gente tem a entrada da mulher no mercado de trabalho. Claro que nem todas, né? Nem todas as mulheres trabalham, mas abre-se um campo de possibilidades para a mulher se realizar para além da maternidade. Antes, a vida da mulher, como você falou, há algumas décadas, estava muito restrita à maternidade, ao lar, e essa, vamos dizer assim, era a única forma que a cultura oferecia para a mulher ter ali um reconhecimento, um certo prestígio social. De umas décadas para cá, a gente tem, né, com o movimento de emancipação feminina, abre-se outros campos de realização para a mulher. E isso tem efeito na forma como a mulher vivencia hoje a maternidade. Claro que a gente não vai generalizar. O que eu observo a partir do que eu venho estudando da minha experiência clínica é que eu acho que hoje o que muda é um grande desafio que a mulher se depara, que é conseguir conciliar maternidade e trabalho. Isso tem efeitos não só na vida particular da mulher, mas tem efeitos também na forma como as famílias hoje se organizam. Eu acho que isso está mudando o modo das mulheres viverem a maternidade e até do homem viver a paternidade. Hoje a gente tem uma organização familiar muito diferente do que a gente tinha há algumas décadas.
E aqueles papéis que eram muito bem definidos pela cultura, o que é ser pai, o que é ser mãe, né? Ser mãe era o quê? Se dedicar aos filhos e viver em prol dos filhos e do companheiro, viver ali para aquela família. E o pai era o provedor. E a mãe cabia a questão da educação e dos cuidados com os filhos. Hoje a gente tem aí um novo neologismo que surge, que é parentalidade, que é para falar exatamente que hoje a gente tem, em muitas famílias, a gente vê um intercâmbio dessas funções, né? O pai hoje também pode exercer o cuidado, a mãe também pode estar nesse lugar, mas ela também pode estar no lugar de provedora, ela pode exercer ali outras funções. E a gente vê que hoje essas diferenças entre pai e mãe estão se dissolvendo, né? E a gente vê também muitas vezes um intercâmbio de papéis sociais. Nem todas as famílias, né? Eu não estou generalizando. Eu acho que nós somos uma geração em processo, uma geração em transição. A gente tem esse modelo, né? Até a partir da nossa vivência, na nossa família de origem, dessa mulher que toma a maternidade como uma responsabilidade inteiramente dela, o filho é da mãe, né? E hoje nós estamos aí tentando conciliar vida profissional, ser mãe e ser mulher. Isso traz, às vezes, um grande desafio para as mulheres. A gente vê que aquelas mulheres que muitas vezes conseguem contar com uma rede de apoio, isso, por um lado, traz um certo alívio, mas, por outro, também traz uma culpa. Eu também vejo que a gente ainda está muito ligada nessa ideia de que a gente tem que ser essa mãe que dá conta de tudo. Então, para algumas mulheres também, contar com uma rede de apoio, às vezes gera uma culpa e gera até um questionamento sobre que mãe é essa que elas são, né? Então, acho que tem a questão da culpa aí muito presente. Por outro lado, aquelas mulheres que muitas vezes não contam com essa rede de apoio, a gente vê uma sobrecarga emocional, física muito grande. Né? Então, eu acho que essas mudanças, para mim, elas começam. O que, que afeta hoje? O que, que muda? Eu acho que na hora que a mulher entra no mercado de trabalho, que ela encontra outras possibilidades, que muda o lugar social e o papel social, isso, para mim, reflete diretamente na vivência da maternidade, até nos conflitos e sofrimentos que podem advir dessa experiência. Então, eu acho que esses são os atravessamentos que a gente percebe hoje, no contemporâneo. E aí, tornar-se mãe, né? Se antes estava muito ligada, e se está, né, muito ligada à história, o momento que a gente vive, né, a cultura, tudo isso que você disse, né, desses desafios, que é assim, é o que mais aparece, né, de conciliar Aham, esses papéis, parece que isso também está meio abalado, né, porque a ideia era que a mãe era que toma conta, que tem um termo que eles falam, a mãe leoa, aham, né, que defende os aham, filhos, e aí, como ela começou a ficar dividida, né, assim, aham. encontrar outras maneiras de realização pessoal, parece que esse tornar-se mãe também está meio abalado, né, Marina? O que que você acha, assim, que é preciso para uma mulher tornar-se mãe, assim? Será que tem uma confusão também que é porque tem filhos, assim, é mãe? Porque ter filhos Na é ver- dizer que é mãe? Você gerar e parir uma criança não garante o que eu falo que é um nascimento psíquico de uma mãe. Durante muito tempo, né, o que estava colocado pela cultura, que aliás, quando, algumas décadas atrás, né, as mulheres começaram a ser convencidas a voltar para o lar, né, na passagem aí da Idade Média para a Idade Moderna, e a viver em prol dos filhos, um dos argumentos era a questão biológica, né? Se você tem um útero, você nasceu para ser mãe, e essa é a sua função e sua missão no mundo. Na verdade, o biológico não garante nada. Você gerar e parir não garante nada. O nascimento de um filho não necessariamente coincide com o nascimento de uma mãe, né? Na verdade, a maternidade ela é uma construção psíquica que é atravessada por vários fatores que podem facilitar ou não o nascimento de uma mãe. E, na verdade, esse nascimento requer que aquela mulher adote psiquicamente aquele filho. Toda mãe biológica ou não precisa adotar psicicamente seu filho. O que que isso significa? Ela precisa reconhecer aquele filho como seu e se reconhecer como mãe daquele filho. E aí vão ter uma série de fatores que remetem à história de vida dessa mulher que podem facilitar ou dificultar o nascimento dessa mãe. Então a gente tem a relação com a sua própria mãe na sua família de origem, a relação com o seu companheiro, o momento de vida dessa mulher, se aquele filho foi planejado, foi escolhido ou não. Às vezes, uma criança que nasce com um problema, nasce com uma síndrome que a mãe não estava esperando, isso pode dificultar esse processo, né, de adoção psíquica desse filho.
a morte de um outro filho, um aborto que ela teve, às vezes, anterior àquela gravidez. Enfim, você tem uma série de fatores que aí a gente tem que escutar, né? Quando a gente se depara com uma mãe, que a gente percebe que esse processo, né, tá difícil para ela, e aí a gente tem que escutar e entender na história daquela mulher o que que pode estar dificultando esse processo de nascimento psíquico dessa mãe. E a gente vai ver que tem mulheres que vão nascer como mãe depois que o filho já nasceu, às vezes um tempo depois, né? Assim, eu já atendi vários casos no consultório que é muito interessante quando você vai ouvindo a história dessas mulheres, você consegue ver, e às vezes elas mesmas vão tendo insights na análise e vão percebendo, olha, foi aqui que eu comecei realmente, sabe, assim, a abraçar a maternidade, a me apropriar da maternidade, a ver meu filho, né, a reconhecer meu filho, né? Assim, eu já atendi um caso que uma mulher só se deu conta que ela era mãe, e ela só conseguiu mesmo adotar aquela criança quando ela se viu na iminência de perder aquela criança, né? Que ela teve um problema sério de saúde, quase morreu no hospital, e foi ali que ela falou, ali eu vi que ele era importante para mim, eu vi que era meu filho e que eu não queria perdê-lo, né? Então, a gente tem que ver isso na história de cada mulher. Mas o mais importante, eu acho que a gente precisa desconstruir essa ideia. O biológico não garante nada, a maternidade é uma construção, é uma relação ambígua e ambivalente como qualquer outra, né? A gente ama, tem hora que a gente odeia, tem hora que a gente ama e odeia. É uma relação como qualquer outra. Acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? Sim. E é uma das grandes contribuições da psicanálise, né, Marina? Que é a gente desprender dessa ideia de que o biológico responde, né? Sim, E exato. que, na verdade, é algo que é construído na relação. O amor é construído na relação, né? Ele Aham, não é, exato, é um não vínculo. vem com esse nascimento ou a partir a priori, né? De uma condição anterior, assim. Tem Exato. esse processo, né? É uma construção como qualquer outra, né? É na medida em que a mãe vai reconhecendo aquele filho quando ele nasce, e aí tem um processo muito interessante que tem um autor que chama Lonier, né? Que ele fala que durante a gravidez, esse processo que a gente vivencia, claro que nem todas as mulheres, né? De fantasiar quem é esse bebê, de dar um nome, de ficar imaginando, ele vai parecer comigo, ele vai ser teimoso igual o pai. Ele fala que ali a gente já começa a se construir como mãe desse bebê e reconhecer esse bebê como nosso. Quando a gente fantasia e atribui um lugar para essa criança no nosso desejo e no contexto familiar, né? Então, é um processo. E acho que a psicanálise nos ajuda a quebrar muito dessas crenças culturais que ainda estão muito vivas, né, na nossa sociedade. E que são tão importantes da gente discutir, né, Marina? Assim, esse momento da gente falar, Sim, né? Para algumas pessoas é repetitivo, mas para outras não. E a gente vê não. muito ainda um julgamento moral e religioso que recai sobre as mulheres, principalmente as que não conseguem exercer essa maternidade, né? Esse ato Uhum, de ter uma pessoa que vai investir cuidados, né? Porque é exato. difícil, né? Aquela pessoinha lá Sim, que está demandando o tempo todo, né? E sim, precisa da mãe no momento para oferecer o corpo, para poder vestir, para poder dar banho, para poder dar de comer. maternidade é pura castração, né? Não tem nada mais castrador do que a maternidade, porque é isso, né? Você vai ter que se doar para o outro, isso impõe para você uma série de renúncias, e que por mais que você deseje aquele filho, por mais que você queira aquele filho, muitas vezes não são renúncias que são simples de serem feitas, né? Então eu acho que ela é ambígua mesmo, é uma experiência ambígua, e a gente tem que lidar com essa ambivalência, né? Eu acho que torna tudo menos pesado quando a gente reconhece que esses sentimentos são totalmente humanos, fazem parte desse processo de construção da maternidade. E esses julgamentos, eu acho que eles só pioram as coisas, né? Só geram mais culpa e afundam mais ainda essas mulheres, né? Acho que a gente não ajuda em nada quando a gente entra nessa posição de julgamento e de preconceito. Com certeza. De achar que é porque é de sangue que tem amor, né? As pessoas Aham, estão exato, está garantido. que tá Não está garantindo. garantido. É, a gente falou sobre essa questão do desafio aí, né? Da conciliação de Uhum. papéis. É, uma coisa que eu percebo, Marina, eu queria. A Dilene está perguntando: a exigência social de como ser boa mãe? Se há uma exigência, com certeza.
Eu acho que, inclusive, nós ainda estamos muito atravessadas, né, por essa ideia que foi construída há algumas décadas da mãe ideal, que é essa mãe que vive para os filhos. Eu acho que isso hoje é um grande dilema para as mulheres, como eu falei no início, né? De eu trabalho fora, eu desejo para além do meu filho, mas ao mesmo tempo eu me cobro ser essa mãe que dá conta de tudo, né? Que atende a tudo, que atende a todas as demandas, que está ali presente o tempo todo. Eu acho que ainda há muitas exigências na nossa cultura e muitas expectativas e muitas idealizações em torno da maternidade e da mãe, com certeza. E aí eu estava falando dos desafios, né, que a gente falou sobre a conciliação de papéis, e você falou da culpa. Uhum, Eu percebo dois movimentos, aí um deles eu queria que a gente discutisse, que tem a ver com uma pergunta que a Dilene já fez também, se a mãe é enciclopédica, ela usou essa palavra. em É, si o quê? que é parece assim, eu acho que ela quer dizer assim, que hoje tem, né, tantas dicas, manuais, Aham, né, de como, o que que você tem que fazer na gravidez, quando o bebê nasce, como cuidar, e as mães vão recorrendo a esses manuais assim de instrução, aham, para dar conta dessa experiência que é tão singular, né, que é tão castradora, como você disse, assim. aham. É, você acha que a culpa também ele é indica enciclopédica? Nádia está me ajudando aí. Aham, Tem a ver com esse movimento assim da cultura, né? Que vai destituindo os pais assim de um saber ou de alguma coisa que é da intuição e vai deixando eles nesse lugar assim de que não sabe, né? Falei, Mari. Eu acho bom, eu acho duas coisas, né? Primeiro que eu acho sim que esse excesso de teorias e de informações gera nas mulheres, às vezes, uma cobrança quase de uma certa perfeição. Eu acho que algumas mulheres se agarram nesses manuais como se eles pudessem garantir uma boa maternagem. E aí, muitas vezes, isso gera muita angústia, porque você muitas vezes não dá conta de responder o que está no manual, né? Aliás, eu acho que nunca a gente dá conta de responder o que está no manual. E isso às vezes gera uma culpa quando você acha que responder um manual te garante que você vai ser uma boa mãe. E acho que esses manuais também entram para tentar, de alguma forma, amenizar um pouco uma angústia que eu acho que também é muito presente hoje, né, nessa experiência de ser mãe no século XXI. Porque se a gente for pensar algumas décadas, a gente tinha muito claro, estava muito bem colocado pela cultura, o que é ser uma mãe? A mãe é aquela que vai viver em prol dos filhos, é aquela que vai educar, aquela que vai cuidar. E aí a gente tinha os médicos, né, que interferiam muito na questão da maternidade, que orientavam as mulheres, que é o que acontece hoje, como amamentar, de como educar, de como fazer. Né? Na verdade, a gente tem uma continuação do que começou a acontecer nessa passagem aí da Idade Média para a Era Moderna, que eu acho que é um marco, né, na forma como as mulheres vivem a maternidade. A gente tem uma continuação disso. Só que hoje a gente tem, na verdade, uma pluralidade. A gente tem várias formas de ser mãe. Se a gente for pensar com a própria medicina, né, quando ela entra aí com os métodos de procriação assistida, a gente tem várias formas de ser mãe. Né? Você pode ser uma mãe solo, você pode ser uma mãe solteira, né? Você pode ser uma mãe divorciada, enfim, você tem N experiências com a maternidade, né? E aí eu acho que isso também, hoje a gente já não vê tão claro na cultura, assim, qual que é o papel da mãe, qual que é o papel do pai, porque isso está em pleno processo de transformação, como eu falei. E aí, Uhum. às vezes, eu acho que a gente não, acho que algumas mulheres se agarram nesses manuais na tentativa de tamponar esse vazio. E, na verdade, a maternidade é uma construção que ela é muito solitária, ela é muito de cada mulher. Cada mulher vai ter que encontrar a sua forma de ser mãe e encontrar aquilo que faz sentido para ela. E muitas vezes eu vejo mulheres se agarrando nesses manuais, tentando garantir alguma coisa e tentando, de alguma forma, tamponar esse vazio, né? Assim, esse desafio que a gente se depara de ter que construir cada um a sua maternidade, que é muito singular e muito particular, né? Muito o que cada mulher vai dar conta aí, como é que cada mulher vai se virar aí, né, nessa função. E aí, nesse se virar, às vezes a gente tem um manual, pode ser muito. Acho que ameniza essa angústia, né, que a gente se depara também, de não saber fazer, do não saber. Só que esse não saber faz parte da construção da maternidade.
E muitas vezes a gente está numa cultura que quer o tempo todo tamponar, né? O tempo todo receitas, para a gente não ter que saber com angústia, para a gente não ter que saber com sofrimento, para a gente não ter que saber com a falta. Eu acho que esse excesso de informações de especialistas entram nesse lugar, né? É uma cultura onde nos coloca para tentar o tempo todo não saber com os nossos não saberes, não saber o que fazer e ter que se virar e ter que construir saídas muito singulares. Uhum. Não, não, uma cultura que quase que não autoriza você lidar com as próprias dificuldades, né? Eu vejo isso Exato. muito, Marina, igual como psicóloga. Às vezes as pessoas vêm e ah, você é psicóloga, você sabe mais do que eu, você estudou para isso, né? A gente Uhum. estuda, também com a psicanálise, esses processos, né? O que que toma o sujeito, né? Mas e aí essa convocação de uma resposta, eu vejo ela muito isso acontecer. Eu escuto muito isso, assim, essa demanda, né? Não sei se isso é com você também. Eu acho que isso é muito atual, não só, né, nas mulheres que nos procuram por uma questão, para querer, que elas querem um espaço para falar da questão da maternidade, das dificuldades que elas vêm enfrentando, mas não é à toa que hoje as outras abordagens, né, por exemplo, da psicologia como comportamental, e não estou aqui fazendo uma crítica, né, é só uma constatação. Por que Uhum, elas estão bombando? Porque a gente vive numa sociedade que é avessa a toda e qualquer forma de sofrimento e mal-estar. O que a gente faz hoje? Eu estou triste, eu tomo um remédio, né, para acabar com a minha tristeza. Ao invés de eu me indagar, eu me perguntar: por que eu estou triste? Que mal-estar é esse? O que está acontecendo comigo? Muitas vezes as pessoas apelam para um medicamento, ou elas querem ir, por exemplo, num psicólogo e querem que ele dê respostas, né, para que elas não tenham que saber com aquele mal-estar, com aquele sofrimento. Então, eu acho que isso é muito da cultura, e aí esses manuais eles fazem sucesso exatamente porque eu acho que é uma cultura que nos convida a isso. Não vamos lidar com o mal-estar. Vamos arrumar soluções rápidas e milagrosas para o nosso mal-estar. E aí eu acho que a maternidade também entra nessa lógica aí, que é muito contemporânea, né? e Que eu outro acho que tem muito a momento, ver com o capitalismo, com a questão da ciência, né? sim, e isso que você falou dessa mudança nos papéis, né, que não tá tão mais claro quanto era, eu vejo um outro movimento de uma não sei se é uma reivindicação, se a gente pode falar assim, das mulheres em relação aos filhos. E quase que Uhum. uma destituição do pai, né? Exclui o pai, elas queixam que elas tudo é elas, que elas que têm que tomar as decisões, que elas que cuidam, que elas que ensinam, e que o pai é muito pouco participativo. Mas será que esse movimento também, Marina, a gente pode pensar que é uma outra tentativa de lidar com essa angústia aí, de não saber? O que que você acha? Não, eu acho que essa questão passa por um outro lugar, né? Eu tenho também me perguntado muito sobre isso. É claro que a gente tem aí, né, situações que o pai realmente, às vezes, não entra mesmo, né? Uhum. Porque, às vezes, também aquele homem está com questões que a paternidade também está difícil para ele. A gente tem que lembrar que a paternidade também é uma construção igual à maternidade, né? Então, assim como algumas mulheres, às vezes, né, não vão dar conta da maternidade ou vão ter dificuldades, né, para conseguir ali se apropriar e exercer a sua função materna, isso também pode acontecer com o homem, né, em relação à função paterna. Mas vamos pensar, né, qual que é, se a gente for pensar dentro da psicanálise, qual que é o papel, a função materna e qual que é a função paterna, né? A gente tem no início, né, logo que uma criança nasce, a mãe vai viver aí nos primeiros tempos de existência dessa criança, né, uma relação que a gente chama de simbiose. Né? No início, a mãe e a criança vivem uma fantasia, uma ilusão de que elas são uma unidade, né? De que elas se completam, de que a criança prolonga a mãe. A mulher vive essa ilusão, né? De que agora eu estou completa, eu tive um filho, esse filho me completa. Isso faz parte aí desse processo e é inclusive necessário que aconteça, né? É importante para essa criança que no primeiro momento ela esteja nesse lugar que a gente fala de falo para a mãe, de objeto de completude para a mãe. Mas é tão importante quanto ela estar nesse lugar no início, é importante que depois ela saia desse lugar, que haja uma separação entre a mãe e a criança. E o pai é esse terceiro que vai fazer essa separação, né? No momento em que a mãe olha para esse pai, né, que ela
se posiciona enquanto mulher, né? Que de alguma forma ela consegue mostrar para essa criança que ela deseja algo para além dessa criança, que além de mãe ela também é mulher, né? E ela também deseja outras coisas. Essa separação vai acontecer. Essa criança vai começar a perceber que ela é um ser separado da mãe, que ela tem uma existência própria, né? E que essa mãe deseja para além dela. Mas para que esse pai consiga entrar, é preciso que essa mulher autorize a entrada desse pai. E a Uhum. gente vê que em algumas situações isso não acontece. Muitas vezes a mãe é como se a mulher não conseguisse autorizar aquele pai a ser pai, a fazer a função dele. O que que leva a isso? A gente teria que escutar cada mulher e entender por onde que passa a dificuldade daquela mulher de se separar daquele filho. Da minha experiência na clínica, né, eu já atendi alguns casos que me fizeram pensar que uma das questões que podem muitas vezes dificultar essa separação, às vezes é uma relação de devastação que essa mulher estabeleceu com a sua mãe que de alguma forma vai se repetir na relação com seu filho. O Freud fala, né, que essa separação entre a mãe e a filha, ela nunca se realiza por completo, né, e ela é algo muito complexo para as mulheres, né? Uhum. Então a gente vê mulheres que às vezes estão fixadas na mãe, numa relação de total dependência com a mãe, e aí na hora que o filho nasce, às vezes isso promove uma separação dessa mulher com essa mãe, mas ela acaba transferindo para o filho essa relação de dependência, de cola, de devastação que ela tinha com a sua própria mãe. Então, uma das hipóteses que eu tenho, a partir, eu estou falando da minha experiência clínica, do que eu já escutei de algumas mulheres, é que, de fato, para algumas mulheres, desmamar o filho, a gente vê, inclusive, né, mulheres com muita dificuldade de desmamar o filho, que passa por essa dificuldade de separação. E eu penso que isso também pode ter muito a ver com a relação dessa mulher com a sua própria mãe, né? Do que ela viveu com essa mãe, do que ela vivencia agora na posição de mãe e não mais de Uhum. filha com o seu próprio filho. É uma das hipóteses, né? Mas a gente teria que escutar o caso a caso para entender. Mas acho que sim, para algumas mulheres essa separação é muito difícil, né? E a mulher precisa autorizar. Ela precisa permitir que esse homem entre e promova aí uma separação, né? Super fundamental, inclusive, para a saúde psíquica dessa criança e dessa mulher também. E tente exercer alguma coisa aí da paternidade, né? Dá a chance, Exato, exato. né? Exatamente. Marina, a Thaís comentou aqui que ela sente que há um preconceito das outras pessoas, não generalizando, quanto aos filhos que são adotivos. Aí ela pergunta, de Uhum. alguma forma, isso gera uma pressão em ser mãe melhor ainda? Eu não sei responder isso, acho que a gente teria que ver a experiência de cada mulher, né? O que eu posso dizer é que eu acho que o processo de adoção, ele para mim é o mesmo processo que vivencia uma mãe que gesta um filho. A mãe que adota, ela também passa pelos mesmos processos que uma mãe passa na construção dessa maternidade, às vezes pelos mesmos conflitos, pelos mesmos impasses, pelas mesmas questões, né? Eu falo que a mãe que está lá numa fila de adoção esperando o filho, né, ela também está ali gestando aquele filho, assim como a mulher que está grávida, ela também está lá imaginando que filho que vai vir para ela, como é que vai ser a vida dela com aquela criança, né? Assim, criando uma série de expectativas, que é esse processo já de construção na psique da mulher desse filho, de um lugar para esse filho. Agora, se ela tem uma cobrança maior, eu não sei dizer, eu acho que a gente teria que escutar, né, essas mulheres que vivenciam aí essa experiência da adoção e ver o que isso representa para cada uma delas, né? Não sei te dizer quais seriam os conflitos que surgiriam, né? Mas Uhum. acho que a adoção ela é um desafio, com certeza, né? Não é um processo simples. Eu já atendo hoje um caso no consultório, né? Na verdade, eu atendo a criança e vejo assim que é um processo de construção mesmo dessa maternidade, dessa paternidade, mas que eu também acho que não é muito diferente do que vivem as outras mulheres né, que são mães biológicas dos seus filhos. Sim. A Edivânia colocou assim, eu acho que ela estava falando daquele movimento que a gente estava dizendo das mães, né, em relação aos pais, que não seria para a mulher, por meio dessa postura, se afirmar em seu papel. De mãe, ao não permitir a entrada do pai, por exemplo, Eu acho que é isso que ela está querendo dizer. para O mim, seu não sei. Eu papel. acho que talvez marcar o lugar dela, né? Como mãe. É talvez Bom, a gente pode uma leitura, pensar, né?
Aí o que a gente pode pensar assim, né? Aí pensando nos Sim. atravessamentos da cultura, né? Eu acho que esse novo modelo de família, né, que a Maria Helene Bruce que ela cunhou esse termo parentalidade, né, para falar exatamente que essas diferenças entre pai e mãe, elas estão se dissolvendo, né? Hoje a gente tem aí um intercâmbio de funções. Eu acho que para algumas mulheres isso às vezes é muito difícil. E acho que é muito difícil porque nós ainda estamos muito atravessados por essa ideia de que o filho é da mãe, que o cuidar é algo da natureza da mulher, né? Assim, é algo que é uma especificidade do feminino, da mulher. E às vezes eu acho que para algumas mulheres a entrada do pai pode gerar nelas, às vezes, uma sensação de que eu não sou uma boa mãe, né? De que eu estou abandonando meu filho com o pai, de que eu não estou cuidando. E às vezes ela pode sim, né, assim, se apropriar daquele filho como se fosse só dela, atravessada aí por essa crença que é muito cultural. Mas eu tendo a achar, né, que essa dificuldade de permitir que o pai entre, eu acho que tem muito mais a ver com a história de cada mulher e a gente tem que entender onde está a dificuldade dela do que essa questão da cultura, embora eu acho que essa questão da cultura também é claro que tem um peso, né? Como eu falei no início, a maternidade é uma experiência histórica, então a gente não pode desprezar também esses atravessamentos culturais. Eles têm impacto, né, nos dramas e nos dilemas femininos da mulher aí em relação à maternidade no contemporâneo. Então, E acho que sim, pode ser uma forma de se afirmar, sim. é bacana quando você fala isso, né? Desses impactos na relação das mulheres em relação à maternidade, ao assunto da maternidade. Porque uma coisa que me chamou a Aham, atenção estudando para o nosso encontro, Marina, é que me parece que há uma ideia que para discutir maternidade tem que ser mãe. aham, E aí a Poliana comentou aqui que ela percebe também um preconceito por parte de algumas pessoas quando a mulher escolhe não ser mãe, uhum. né? Sim, Então, eu acho que nós. eu acho Pode importante falar. trazer isso para discussão, porque para também para falar das relações, para poder pensar na relação de cada uma com a maternidade, você não precisa viver a experiência de gerar, né, biologicamente falando, né? Não, eu acho que não. Eu acho que você pode falar de maternidade sem necessariamente gerar uma criança, ser, né, ser mãe, porque inclusive quando uma mulher chega no seu consultório dizendo que ela não quer ser mãe, que ela está em conflito, que ela não sabe se ela quer ou não ser mãe, ela já está falando da maternidade, ela já está dizendo, né, da experiência dela com ser mãe, ainda que seja para dizer que ela não quer ser mãe, ela já está falando disso, né? E eu também penso, eu participei recentemente de uma entrevista na TV Minas, até quem se interessar em assistir, está disponível lá no meu Instagram. E aí tinha uma pessoa comigo, né, na entrevista, participando, era uma senhora que fez a escolha, e uma senhora de uma época que a maternidade era praticamente uma obrigação, né, eu acho que ainda é um imperativo Uhum. social para as mulheres, né? Como assim você não vai ser mãe? Né? Tem esse questionamento hoje com as mulheres. A gente pode escolher, mas quando a gente diz não, há todo um preconceito. A sociedade ainda não assimila muito bem essa ideia, né? E essa senhora optou por não ser mãe alguns anos atrás, numa época que o preconceito era ainda maior. E eu achei muito interessante porque ela foi contando que ela não foi mãe, ela se casou e ela e o marido se dedicam a um projeto social. Eu não lembro direito o que é, mas acho que é uma creche. E ela é uma mãe para aquelas crianças. Você vê claramente que tem uma adoção ali, né? Então, para ser mãe, não necessariamente precisa ter um filho seu, biológico. Há outras formas de viver a maternidade, até porque você ter um filho biológico também não garante que você vai ser mãe, né? Então, eu acho que ser mãe não necessariamente precisa passar por gerar, né, e dar à luz a uma criança, né? Então, acho que há uma confusão aí nessa ideia de que para ser mãe é preciso ter um filho e o filho garante que você vai ser mãe. Não, não necessariamente, né? Então, acho que uma coisa não está ligada à outra, isso é uma ideia muito da nossa cultura, né? Muito forte ainda na nossa cultura. E que E aí a pode, gente tem mais um atravessamento cultural, né? sim, e que podem ser encontradas outras respostas para o que é ser mulher, né, Marina? Que não é Que não necessariamente. né? Se Inclusive, mãe com ter filhos,
talvez essa cobrança também mostra que ainda há essa confusão que ser mulher é ser mãe, que a mulher só vai chegar na plenitude ou na completude se ela for mãe. Tá aí um grande engodo, né? Na verdade, eu li uma coisa super interessante, né, numa dessas autoras que eu estou lendo, ela dizendo assim, aí eu não estou me recordando aqui se é o Freud ou esses autores psicanalistas contemporâneos, não vou lembrar agora. Mas, Uhum. enfim, a autora fala o seguinte, um filho não drena tudo que há de pulsional numa mulher. O que que ela quer dizer com isso? Um filho satisfaz uma mulher enquanto mãe, mas ele não satisfaz a mulher enquanto tal. Há sempre um ponto de insatisfação na mãe, que na verdade remete a ela como mulher, né? Por isso que a gente deseja para além de um filho, né? Uma mulher ela tem outros desejos para além do filho, para além de ser mãe, exatamente porque um filho não satisfaz uma mãe por completo, uma mulher por completo, né? Então a gente tem dois engodos que a psicanálise desconstrói. Esse que, né, que uma vez que você tem um filho, você está completa, né? Ou seja, você agora não tem que lidar mais com essa falta, com esse vazio, né, que faz parte, que é inerente à nossa constituição humana enquanto sujeito, né, Uhum. falando aí psicanaliticamente. E um outro engodo que eu acho que é que quando eu me torno mãe, eu encontro uma resposta para o que é ser mulher. Algumas mulheres, sim, podem, né, construir a ideia de que para elas ser mulher é ser mãe, né? Mas nem todas, né? Essa resposta não está colocada para todas, né? A gente busca aí respostas para o que é ser uma mulher e nem toda mulher vai encontrar nesse significante mãe uma resposta para o que é ser mulher. Então é um outro engodo que a gente tem também, que é culturalmente construído e que a psicanálise aí nos ajuda a desconstruir, né? Com argumentos que para mim fazem todo sentido, né? O Lacan faz uma separação entre a mãe e a mulher, né? O Freud vem de uma época que a maternidade estava colocada aí como o único destino possível para uma mulher, e nos textos dele sobre a feminilidade ele fala, né, que a saída para a mulher é a maternidade. E o Lacan entra desconstruindo isso quando ele faz uma separação entre a mãe e a mulher. São duas coisas diferentes. Quer dizer, não é uma relação de completude, é como você falou, uma relação castradora. Você vai se deparar Com a com castração. dificuldades, com a castração, com as próprias falhas, né? Assim. E Por que que pode falar. Porque o filho é um outro separado da mãe, né? Assim como o filho vai perceber isso, ele vai viver essa separação, a mulher também vai viver essa separação, né? A mulher também, uma hora, ela vai entender que aquele filho é um outro, com existência, com desejos, com necessidades próprias, separado dela, ele não é uma continuação dela. Isso é uma experiência de castração. Isso é uma experiência de separação. É uma reatualização do que você viveu com a sua mãe lá nos primórdios da sua existência quando você estava na posição de filha, né? E agora na posição de mãe, você revive essa castração. Sim. Eu acho legal a gente falar isso, porque uma pessoa perguntou assim: como que seria essa entrada do outro? Acho que é uma pergunta para psicanálise. Uhum, Como que seria uhum, essa entrada do outro na relação entre mãe e filha quando a mãe é solteira? uhum. Ótima pergunta, Aí eu né? gostei. Porque outra coisa que o Lacan fala, né, gente? O pai, ele não precisa existir de carne e osso para que essa separação aconteça. E essa separação também pode acontecer não necessariamente através do pai. Por exemplo, uma mulher que tem um filho, que é uma mãe solteira, mas que ela super se dedica, por exemplo, a um doutorado. Esse Uhum, doutorado, de alguma forma, ele divide essa mulher entre o filho e uma outra coisa. Então, promove essa separação. O que seria essa separação? Esse filho entender que ele não é tudo para essa mãe. Que essa mãe deseja alguma coisa para além dele, filho. Então, uma mulher que está dividida entre um filho e um doutorado, entre um filho e uma profissão que ela ama de paixão, que ela se dedica, tanto quanto ela se dedica ao filho, isso de alguma forma promove ali essa divisão dessa mulher e essa separação. E o pai, ele não precisa existir de carne e osso, né? Ele pode existir no discurso dessa mulher. Se a uhum, gente for pensar assim, por exemplo, uma mãe tem um filho e perde o marido. Então essa separação não vai acontecer porque o marido não está ali, mas essa mãe vai contar para esse filho que ela amou esse homem, né? Que ela desejou esse homem, que ela teve um filho que é ele com esse homem. Então, de alguma forma, esse pai ele vai entrar aí, mostrando, sinalizando para esse filho que essa mulher deseja alguma coisa para além dele.
Então, muito boa essa pergunta. Também gostei bastante. Gente, nós temos mais 5 minutos. Se vocês quiserem mandar aí algum comentário, alguma pergunta, a hora é agora. Ver se vai dar tempo. O cálice para sempre. O Carlos, até a próxima. O cálice até a próxima live. Ou então manda pra gente por mensagem que a gente responde. No Insta também, né, Marina? Uhum. Segue a Marina, seguir. É, a Regina pediu indicações de autoras sobre o assunto, de autores sobre o assunto. Vamos fazer o seguinte: eu tenho um monte de indicação, eu vou postar lá no meu Instagram. Vou postar alguns livros que eu considero ótimos livros. Tem um que chama Ser Mãe, que é de umas psicanalistas francesas, que são mães que fizeram esse livro, que tem uma série de artigos que falam várias questões da maternidade no contemporâneo. Tem uma revista da Escola Brasileira, aquela Coringa, que é maternidade, acho que é maternidade na contemporaneidade, não é a revista? É a número 40. E ainda tá aqui, É, eu não peço ela sempre. é, tem Eu essa tenho o número. revista. Tem um livro também da Malvine, eu gosto muito da Malvine Zalcberg. Ela é uma psicanalista que ela é muito clara, muito didática para escrever. Eu gosto muito dos livros dela. Ela tem um livro sobre a relação mãe e filha, que eu acho que nos ajuda a pensar essa questão da maternidade. Tem um outro dela também, que eu não estou me recordando o nome agora, mas eu posso postar lá. Tem algumas coisas da Veria Conelli, que é uma psicanalista de São Paulo, que eu gosto muito, que também fala muito sobre a questão da maternidade, da parentalidade. Pensar, tem que pensar, porque a gente tem uma bibliografia grande, né, assim, sobre isso. Eu vou postar algumas coisas lá no meu Instagram e aí o pessoal pode acessar por lá. Vou fazer essas postagens indicando livros. Marina, tem uma pessoa aqui que falou que está na espera pelo seu curso, viu? Eu Ah, também. que bom! Pois é, gente, ó, o meu curso, ele vai acontecer, se Deus quiser, no dia 20 de junho, né? Eu tô com planos que vai ser o seguinte, eu já tenho, né, várias inscrições que foram feitas, restam poucas vagas, então vocês correm lá para fazer, porque eu vou fazer uma turma só de 25 pessoas, não vou fazer mais do que isso, porque eu quero que seja uma turma menor para a gente poder conversar, porque a ideia é que seja também o curso seja mais do que um curso teórico, seja uma vivência, né? Que a gente possa trocar ali experiências em nossos diversos olhares e experiências com a maternidade. Uhum. Então, ele vai acontecer no dia 20 de maio. O meu plano é o seguinte: se o lugar que eu reservei, por acaso, ainda estiver fechado, eu vou mandar um e-mail para as pessoas. E se todo mundo que está inscrito topar, claro que dentro, né, nós vamos fazer uma coisa segura, vamos botar todo mundo sentado distante, eu vou olhar um outro espaço e vou fazer o curso. Porque se eu quero fazer presencial, eu acho que no formato como eu planejei esse curso, não dá para ser Online. online. Eu acho que nós vamos perder muito, sabe, se a gente fizer online. Então, Uhum. a princípio, se Deus quiser, ele vai acontecer no dia 20 de junho, né? Se tudo der certo até Estaremos lá, mas lá. vai dar. Vai dar. Vamos fazer pensamento positivo, né? Sim. Marina, para a gente encerrar, uma última pergunta. Você falou sobre Aham, a relação da mãe, da filha com a mãe, né? aham. Acho bacana a gente falar um pouquinho também dessa atualização, né? Quando a gente se torna mãe, como que a relação com a própria mãe muda? Não sei se todo Aham. mundo concorda. E tem uma pergunta aqui da Cláudia, eu não sei se vai ter uma resposta, mas eu acho que é para a gente discutir, que ela diz, ela pergunta, né? É mais difícil para uma mãe se separar do filho do que de uma filha? É uma boa Achei pergunta bem. essa. Quando eu comecei a escrever a primeira versão do meu projeto de doutorado, que agora ele já passou por uma mudança, né? O tema é o mesmo, mas eu mudei a forma de perguntar e de pesquisar a minha pergunta inicial. É, eu escrevi sobre essa relação de devastação da mulher com o filho, né? Que é essa cola da mulher no filho. E eu me dei conta que quando eu escrevi esse projeto, eu estava falando da relação da mãe com o menino. Se a gente for nos textos do Freud, né, que ele fala da questão do falo, né, da mãe tentar de alguma forma tamponar essa falta, né, que ela vai se deparar a partir da separação com a sua própria mãe, eu acho que a gente pode pensar sim que a relação. Eu não vou saber justificar isso teoricamente. Eu tendo a achar que Uhum. sim. Eu acho que separar de um filho é mais difícil que separar de uma filha. Mas eu não vou saber agora argumentar teoricamente. A gente pode pensar sobre isso Para a numa mãe. próxima live.
Para a mãe, Pensando sim, na mãe, separar né? a mãe separar, sim, de um filho menino do que de uma filha mulher, porque a filha mulher também ela coloca a mulher, né, diante também das suas próprias questões que remetem ao seu ser mulher, a construção da sua própria feminilidade, né? A gente vê assim que as questões, a gente percebe na clínica que as questões que atravessam a relação mãe e filha são muito diferentes das questões que atravessam a relação da mãe com o filho, homem, né? Porque eu acho que a mãe com a menina, ela se depara aí com essas questões do feminino, da feminilidade, né? Da construção do ser mulher. Eu acho que a menina recoloca a mãe frente a essas questões, né? E o menino recoloca a mãe frente a outras questões. Eu tendo a achar que sim, mas não vou saber justificar teoricamente agora. Eu acho que a gente teria que pensar sobre isso. Quem sabe a gente conversa sobre isso numa próxima live, né? Vou ficar devendo essa resposta Vamos, aí. mas é bom Vou para a gente dever, discutir. sim, com certeza. Bacana. Então, vamos encerrar. Que pena. Vamos. Pois é, foi ótimo. Tá Muito bem. obrigada pelo convite. Achei que foi uma delícia a gente poder conversar sobre esse tema, né? Ainda mais poder conversar nessa perspectiva da psicanálise, porque eu fiz uma outra live, né, que eu falei sobre maternidade no confinamento, mas Uhum. eu fiz de um jeito mais, né, vamos falar assim, para o público geral, e agora poder conversar assim nesse viés da psicanálise, né? Poder transmitir um pouquinho da psicanálise, eu adoro. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom conversar com você aqui na live. Eu também adoro. Qualquer oportunidade a gente se encontrar e poder falar do que nos Com toca, né, certeza. Marina? É muito Sim, bom. super importante. E pelo jeito toca muita gente também, né? Sim, não foi Que a à gente toa, teve né, perguntas muito boas. que a gente escolheu o tema aí da maternidade, né? A Marina se debruçou sobre ele, eu também. Mas esse mês de maio é importante, né, a gente trazer essas reflexões, porque as coisas às vezes vão se repetindo, né? Porque é mês de maio, Sim. tem que homenagear mesmo, mas não tem que ser só no mês de maio. E não tem que pensar na mãe só no mês de maio. Vamos E não pensar tem na que mãe em pensar outros na momentos. mãe, e não tem que pensar na mãe também só nessa romantização do que é maternidade. Acho que a gente tem que falar de maternidade real. E nós estamos falando aqui, é falando de Isso. maternidade real, né? Dos conflitos, dos dilemas, das dificuldades de ser mãe, dessa questão da construção da maternidade. Eu acho que isso é super importante, porque principalmente no mês de maio a gente tem toda essa romantização da maternidade, né? Acho super válido a gente falar de maternidade real, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Isso aí. Bom, eu quero Então tá. agradecer a todos pelos comentários, pelas perguntas, por estar aqui, né? É muito bom essa troca. Também quero Uhum. outra, Nádia. Nós vamos ficar no pé da Marina. Eu já fico no pé da Marina, né, Marina? Não, que isso. Eu acho que Marina não as sai do pé. nossas conversas, não, as nossas conversas são sempre ótimas. Eu acho que você também tem pensado muitas coisas interessantes sobre a maternidade. Acho que está sendo muito válido as nossas trocas. E que bom que a gente está podendo compartilhar com outras pessoas. A gente precisa levar a psicanálise para o mundo, né? Tirar É, ela das quatro paredes do consultório, né? Ou isso da mesmo, é uma universidade. missão. Vamos, sim, com certeza. Quero só aproveitar o momento e convidar as pessoas, você também, Marina, se puder. Nós vamos fazer uma Uhum. live dia 20, quarta-feira. Aham, Vão estar comigo a Fernanda Dupin e o Rodrigo Pazinato. Ele é autor uhum. de um livro que se chama Deslaços de Família. Ele cursa Ah, que psicologia legal. também. E nós vamos trazer para discussão um conto, A Menina e o Espelho, para a gente também pensar no amor, né? Também aí pelo viés da maternidade, mas não só, não Só só. a Então, maternidade. mulheres, homens, todos estão convidados. Muito legal, muito legal. Então tá. Vamos depois Tá bom? disponibilizar a live, né? Para quem quiser assistir depois. Vou encerrar ela aqui e já vou salvar. Tá, Tá gente? joia, tá bom. Gente, boa noite, obrigada pela Boa participação e noite. muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada, Marina. Obrigada a Um todos. beijo, Beijo. beijo, tchau, Beijo. Tchau. beijo, tchau. Tchau.